O Gabriel mandou uma aqui. Você podia voltar para falar sobre a Primeira Guerra Mundial também. Meu tema, uma das minhas obsessões da minha vida é a Primeira Guerra Mundial, né? Porque até um podcast que eu vou gravar essa semana, eu tô dando spoiler do meu podcast aqui, mas um podcast que eu vou gravar essa semana, eu quero mostrar como é que é a falha da elite do mundo e entender o próprio mundo. Quer dizer, eles querem guiar o mundo, mas eles não entendem absolutamente nada de como o mundo funciona. Muito bom. E as duas maiores falhas que eu vi recentemente foram a Primeira Guerra Mundial e a crise de 2020, a pandemia. A Primeira Guerra Mundial você via, tal como aconteceu em 2020, que boa parte desta elite, que era aristocrática, monárquica, ou seja, toda apontando para um passado de status confessionais, cada um com a sua religião, etc. Mas eles todos queriam ter uma ideia moderninha. Eles queriam estar, sabe, na modinha. Então, assim, você pega a elite do Império Austro-Húngaro, todo mundo ali meio positivista. Pega a elite do Império Britânico. Ah, não, agora a nossa moda é discutir as próprias colônias. Ah, pega a elite do Império Alemão, todo mundo hegeliano, nietzschiano, sabe? Você fala assim, gente, vocês estão, assim, tomando veneno. Isso é suicídio, cada um de vocês está se suicidando aos poucos. É uma coisa muito parecida com o que aconteceu em 2020. 2020 temos que tomar cuidado, né? Eu nem uso os termos, né? Não pode usar os termos. Não, eu nem uso os termos. Por isso que eu prefiro falar 2020, porque eles queriam estar na Globo News, entendeu? Eles queriam estar, sabe, de acordo com a modinha do momento. Tanto é assim que, em 2020, ao invés de eles se preocuparem com o que eles deveriam ter se preocupado de fato, e estudar aquele negócio e ver tudo aquilo ali que a gente pode discutir, eles aproveitaram, escreveram livros sobre isso, falando assim, nossa, nós precisamos aproveitar para discutir o papel das mulheres na sociedade. Nós precisamos aproveitar isso para discutir agora o patriarcado, o racismo estrutural. Não sabemos o que eu falo, cara, mas que papo mais... Enfim, né? Então, assim, para mim, foram duas grandes crises de decisões dos mandantes do mundo. Lembra você a promoção imperdível nessa coleção de História da Igreja que a editora Caravelas acaba de lançar. Só vai até dia 24 de abril, aproveite. Clique no link que está na descrição no QR Code que aparece na tela. Muito bom. Nós temos aqui, professor, tem uns superchats aqui. Dá tempo? Tá, vamos ficar um pouquinho para poder ler os superchats, tá? Paula Kerber. Morgan, qual o significado de Estado Democrático de Direito? Direito é democrático? Grande abraço para Paula. Não dá, então, mas esse é um tipo de termo que, originalmente, algumas pessoas atribuem isso ao Miguel Reale, pai. Eu vi um amigo meu que me corrigiu, falou que, na verdade, agora eu não lembro qual que era o nome da pessoa que cunhou essa expressão, né? Estado Democrático de Direito, que virou uma... mas sempre... ela não veio do Brasil, não foi criada no Brasil. Foi criada... Agora me deu um branco. Então, mas o termo acho que não é brasileiro, não. Então, você faz uma tradução, só que no Brasil, toda vez, eu faço questão de escrever sem os espaços. Eu sempre escrevo tudo junto. É Estado Democrático de Direito, porque todo mundo fala tudo junto. Então, pra mim, é uma palavra só. Igual em alemão, sabe? Que você não separa. Tá. Pra mim, é uma palavra só. Ora, hoje em dia, você só fala a expressão Estado Democrático de Direito quando você quer prender alguém sem ter base na lei. Ou seja, não vou com a tua cara. Você feriu o Estado Democrático de Direito. E quando eu também quero parecer, eu quero me confundir com o próprio Estado. Ora, a minha decisão é o Estado Democrático de Direito. Igual em filme americano, que, né, quando chega o policial, você fala assim, agora chegou a lei. Não chegou a lei, chegou um aplicador da lei. É a né? lei, é a lei. Mas o cara fala assim, eu sou a lei. Então, aqui é a mesma coisa. Eu sou a lei. Eu sou o Estado Democrático de Direito. Discordou de mim, é antidemocrático. Isso é uma forma de você obter poder, né, com as palavras, e um poder absoluto e inquestionável. Questionou, já sabe. É a carteirada, né? Exatamente. As carteiradas. Vamos lá. Gabriel Perazzo mandou também um superchat aqui. Obrigado, Gabriel. A escola de Frankfurt substitui o proletário pelo lumpen. Hoje, a elite usa os degenerados como instrumento revolucionário contra a classe média? Essa questão é muito complexa para a gente analisar de uma maneira rápida, mas assim, em primeiro lugar, o proletário ele nunca foi de fato excluído. O maior problema foi sempre o seguinte, o proletário, ele não tem
um respeito intelectual pela classe intelectual. Isso é uma coisa que o pessoal da Escola de Frankfurt sempre percebeu com muita rapidez, porque o Marx, de fato, acreditava que todas as revoluções do mundo seriam levadas, na verdade, para não confundir o termo, seriam levadas pelo proletário urbano. O primeiro país a ter uma revolução foi a Rússia, que era campesina. Tinha uma disputa, inclusive no Brasil, nos anos 60, eu acho, entre os campesinos e os proletários. Até na época lá do regime militar, eles ficavam discutindo. A Liga Campesina, não sei mais o que brigava com os sindicalistas aqui do ABC e tal. Eles não se entendiam. O maoísta, né? O maoísta que é campesino. O stalinista que é o cara do proletário. Mas a Escola de Frankfurt, ela percebeu que ideologicamente o proletário, ele se entende com a elite. Isso é uma coisa que está ficando muito clara no mundo recentemente, né? Ou seja, o pessoal mais res do chão, mais pobre, é um cara que ele tem como referencial Donald Trump e Elon Musk. Sim. Sabe? Vivek Ramaswamy. Ele quer ter um bom celular, ele gosta do Steve Jobs. Assim vai. E assim, e a classe média, assim, que é revolucionária, que ela tá preocupada com outras coisas. Mas, bom, se é desta forma, você não pode, então, usar termos econômicos. A forma como o Marx tinha dividido a sociedade em classes, eu escrevi muito contra a ideia de classes sociais, né? Que pra mim é um conceito que economicamente ele é muito falho, ainda mais no mundo de hoje. Você sobe, às vezes você troca de uma classe social com uma certa facilidade, não é uma coisa assim, sabe, de gerações e gerações como o Marx pensava. Eu mesmo vim da classe muito baixa, fiquei na classe média, hoje até que não posso reclamar da minha vida. Bom, hoje em dia você tem que lidar com a classe média. A classe média você lida criando grupos internos, né? Mulher contra homem, é o hétero contra o LGBT, entendeu? Então, assim, são todas essas divisões artificiais e elas que geraram este tipo de problema. E você gera essas classes sociais o quê? Com signos linguísticos. Quase todas elas, você pode reparar como teve um amplo domínio da linguística para você conseguir criar esse novo tipo de grupo social. Então, a partir disso é que a gente tem, né, o mundo de hoje. A Escola de Frankfurt estava, realmente, assim, ela foi o primeiro fósforo ali, né, no rastilho de pólvora para isso acontecer. Ela ajudou a destruir o mundo. Tem o Matheus Monteiro, também, superchat aqui. O que você pensa sobre a ideia, que a ideia de república é tão difundida quanto democracia, como algo puro e que não pode ser atacado? Aí ele agradece aqui e fala: vivi para ver Flávio e Marcelo no podcast. Grande dia. Muito bom, a honra é toda minha. República é a tradução do termo politeia, né, do Platão. É como Meu Deus, agora esqueci qual dos grandes poetas romanos que traduziu, né? Acho que foi o Marco Aurélio, inclusive, que traduziu. Não lembro, mas era algum poeta que também era político. Ele traduziu, né? Politeia para res pública, né? Coisa pública. Coisa pública. E não batem também os termos. Politeia também não significa res pública. Tá vendo como essas traduções elas geram esse tipo de problema? Agora, a república foi levada muito a sério, principalmente nos Estados Unidos. Lá eles levam a sério a ideia de ter uma república, né? Você vê os pessoal da esquerda falando "You're bastardizing our republic". Tem vários artigos. E também, obviamente, na França, né? França, claro, Revolução Francesa. A Revolução Francesa tinha que estar. Gera o espírito republicano, né? A Segunda República, né? Moderna. Você está ferindo o espírito republicano. Né? Etc. Agora, pode reparar como você falar antirrepublicano não faz o mesmo efeito de antidemocrático hoje. Antirrepublicano para justamente porque res pública, né, como coisa pública, parece fazer mais sentido a corrupção, né? Ou seja, uma pessoa que ela esteja com práticas antirrepublicanas, parece que ela é corrupta. Corrupta no sentido mais material do termo. Mais dinheirista do termo. Uma pessoa que rouba um fundo de uma estatal. Esse é um cara antirrepublicano. Agora, um antidemocrático parece que ele quer destruir o regime inteiro. Ele quer. Então, repara como esses termos eles vão mudando com o passar do tempo. Eu sempre brinco nas minhas palestras, nos meus cursos,
que eu gosto de pesquisar quem que é de exatas na plateia, né? Falar assim, cara, tem um engenheiro aí, quando tem um engenheiro, quando eu começo a falar, tá entendendo, ó, você tá vendo? Porque pro pessoal de exatas é tudo certinho, né? 1 mais 1 igual a 2. Queijo. Pois é, aí quando você vai falar assim, então, né, república significava isso, aí quando vai dar a tradução, aí vira outra coisa, aí na Grécia era entendido dessa forma, hoje é outra, meu, sério, os caras começam a ter um tilt e no final são eles que geralmente entendem de fato o que a gente tá falando. O pessoal de humanas sofre. Tem aqui o superchat do Leonardo Barros. Obrigado, Leonardo. Seria a democracia o melhor sistema para hoje? Eu prefiro não responder essa pergunta. Senão nós vamos ser qualificados de antidemocrático, fascista, antirrepublicano. Tudo que eu posso dizer é o seguinte: mais. A destruição do antigo regime pela Primeira Guerra Mundial, primeiro pela Revolução Francesa, que afetou a França, depois da Primeira Guerra Mundial, que ela é uma espécie de Revolução Francesa pelo resto da Europa e boa parte do mundo. Foi a maior desgraça do mundo. Com todos os defeitos que aquele negócio pudesse ter, e não eram poucos, a gente teve um mundo do genocídio. O século XX é o século do genocídio. Se eu sou a favor disso, eu fico lá honrando tudo. Não sou. Eu não sou contra o genocídio, é o que eu posso dizer. E aqui é do Gabriel. Quais foram as piores narrativas da direita dos últimos anos? É difícil responder isso de cabeça, mas assim, a direita ela não é muito boa em criar uma narrativa, né? O caso do Brasil, por exemplo, ele é muito claro. Vamos falar sobre regime militar, 64. Tem até livro, né? Golpe ou contragolpe. Os dois termos são péssimos. A direita, ela até hoje, ela não teve capacidade de explicar que assim, não é que estava tudo democrático, tudo acontecendo na maior normalidade do mundo, sabe? As flores no campo, os passarinhos cantando, apareceram os generais e falaram assim, vamos dar o golpe! Pff! Aí o esquerdista falou assim, nossa, eu tava aqui, né, cuidando das florzinhas no meu jardim. Pô, agora que os militares tomaram um golpe, sabe, eu vou me ver na posição de ter que virar um terrorista e explodir coisas por aí, ir lá pro Araguaia trocar tiro, sabe, fazer sequestro de avião de embaixador e não sei mais o que, porque eu sou contra a ditadura. Não foi isso que aconteceu. Existia uma guerrilha comunista que não estava nem aí para a democracia, que queria ditadura do proletariado. Olha a carta lá que eles fazem quando eles sequestram o embaixador do americano. Esqueci o nome dele. Charles... Enfim. Ele tinha um sobrenome meio alemão, na verdade. Brook, alguma coisa assim. Veja, é rapidinho, você lê assim 2 minutos a carta do embaixador, veja se aparece a palavra democracia. Não, é só ditadura do proletariado, a revolução armada, não sei mais o que. E isso era o que eles estavam fazendo antes de 64, desde principalmente 61. Fizeram atentado terrorista num prédio que eu trabalho, antes de 64. Entendeu? Então aquilo ali veio como uma resposta. Pra mim não é nem golpe nem contragolpe. É um regime ridículo, exato, que não faz o menor sentido. Agora, a direita consegue explicar isso? O pessoal conseguiu? Não. E várias outras. Então assim, eu acho que no Brasil nós precisamos ter de fato mais leitura. A direita, inclusive, ela tá com um ranço anti-intelectual, sabe? De falar assim, mas vocês estão se preocupando só com livro. O negócio é ação, é ficar lá no Twitter o dia inteiro, é ficar olhando tweet por um. Os grandes heróis nossos são deputados. Fala, gente, esses caras são os tapados, cara, honestamente. Se a gente tá numa situação como essa, é justamente por eles não terem leitura. Se eles tivessem leitura, a ação deles seria bem melhor. Agora, ficar em reunião o dia inteiro, ficar no Twitter, isso aí não leva a nada. Mas, assim, são várias falhas de narrativa, sabe? Eles não conseguiram explicar 2018, não conseguiram explicar 2020, não conseguiram explicar nem direito o impeachment da Dilma, sabe? Tem, por exemplo, hoje uma parte da direita que ela inventou de ser anti-lavajatista. Usa esse termo, né? Os lavajatistas pra lá. Bom, então o Lula é livre? É isso aí? É isso que vocês querem dizer, sabe? As narrativas hoje são péssimas, simplesmente ridículas. Aqui foi, professor. Então, tá bom. Então vamos ficando por aqui. Agradeço a todos e especialmente ao nosso convidado, Flávio. Muito obrigado, Flávio. Muito obrigado, honra toda minha. Fico muito feliz aqui em poder estar fazendo parte desse podcast que foi muito pedido, inclusive por amigos meus. Queria mandar um abraço aqui pro meu amigo Orlando que pediu tanto este podcast. Então tá bom, obrigado. Obrigadão. Você acaba de assistir um corte do Caravelas Podcast.
Na tela está aparecendo o episódio completo e outro corte. Muito obrigado pela atenção.